Boa noite, pessoal. Shalom, shalom. Glória a Deus. Hoje é o nosso 21º dia. Vamos entregar essa aula ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Meu Senhor, meu Deus, eu te entrego, Pai. Eu coloco essa aula, Senhor, diante de Ti. E eu te peço, Senhor, envia os Teus anjos para guardar cada pessoa que está participando conosco agora, que vai assistir essa aula depois. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada casa, de cada família, de cada pessoa que está conectada agora. Senhor, guarda também este ambiente e tudo que estamos utilizando para estarmos juntos aqui nesse momento. Que a nossa internet permaneça estável, que a conexão não caia, que não haja problemas com equipamentos, energia ou qualquer outra situação, Senhor, que tente interromper este momento. Dá-nos tranquilidade para receber tudo aquilo que será ministrado, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle dessa aula. Usa-me em sabedoria, de acordo com a tua vontade. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, Pai. Mostra-nos aquilo que precisa ser corrigido, organizado, que precisa ser transformado na nossa área financeira. Que ninguém esteja aqui apenas para ouvir uma aula, mas para receber sabedoria e direção para colocar em prática, Senhor. Tira toda distração, toda ansiedade, toda preocupação da nossa mente. Que nós possamos estar aqui atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos consagramos este momento, cada palavra que será ministrada em nome de Jesus. Amém? Pessoal, orem comigo, repitam comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Então vamos lá, bem-vinda Juliene, Marjô, que mais que eu não falei? Sejam todos bem-vindos, amém? Realce, seja bem-vinda. Então, pessoal, tira toda a distração agora. Eu preciso que vocês estejam realmente atentos a essa aula aqui. Porque o Senhor vai falar poderosamente, eu tenho certeza. Eu sou, né, a primeira a ser ministrada quando eu estou escrevendo. E quando eu estou pesquisando na Bíblia, escrevendo, você já sabe que eu já contei aqui, né? Eu pesquiso em 3 Bíblias, vou em uma, vou em outra, por isso eu demoro tanto para preparar uma aula. E vamos lá. A nossa passagem hoje está em Joel 2, 25, 26. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela lacusta e pelo pulgão e pela lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Amém? Então vamos lá, gente. Eu queria começar com uma pergunta. Vocês já sabem, né? Então, anota, já começa anotando. E se o seu problema financeiro não for apenas dinheiro? Ah, outra coisa, eu preciso da cooperação aqui, da interação, amém? Para eu saber que vocês estão entendendo. Então vamos lá. Se o seu problema financeiro não fosse só dinheiro, porque assim, quando nós ouvimos a expressão restauração financeira, imediatamente a gente pensa assim: Deus vai colocar dinheiro na minha conta, Deus vai pagar minhas dívidas, Deus vai aumentar a minha renda, vai me abrir as portas para mim, vai desenvolver daquilo que eu perdi, vai me ajudar, enfim, né? Mas Joel 2 nos leva para um lugar muito mais profundo. Porque Deus não diz simplesmente que eu vou devolver a colheita. Ele diz, eu vou restituir os anos. E aqui está a primeira coisa extraordinária dessa passagem que nós vamos estudar hoje. Porque dinheiro pode ser devolvido,
Uma propriedade pode ser recuperada, uma colheita pode nascer de novo, né? Nascer novamente. Mas como alguém devolve anos? Como? Você pode recuperar 10 mil, mas não pode entrar numa loja e comprar 5 anos da sua vida de volta. Você pode recuperar um patrimônio, mas não consegue voltar no passado e refazer todas as decisões que você tomou. É ou não é? Então, essa pergunta é muito forte. Por quê? Deus fala em restituir anos. Como assim? Por que Deus fala em restituir anos? Existem perdas que são maiores do que aquilo que saiu das nossas mãos, pessoal. É por isso que Deus fala isso. Existem perdas que consumiram tempo, consumiram nossas oportunidades, nossa produtividade, nossa capacidade, ciclos inteiros da nossa vida. E talvez essa seja uma das maneiras mais profundas de entender restauração. Porque aqui, Deus não está prometendo voltar o relógio. Ele está dizendo que aquilo que o tempo perdido deveria ter produzido pode voltar a aparecer na sua história. Olha que forte isso. Guarde isso, porque nós vamos voltar aqui nesse princípio, tá? O que eu falei, guarde aí, porque nós vamos voltar aqui. Então, para a gente entender um pouco dessa restauração, nós precisamos voltar no capítulo 1. Porque, assim, gente, existe um erro muito comum nessa leitura bíblica aqui. A maioria das pessoas, e vocês podem confirmar isso comigo aqui através das mãozinhas, a maioria das pessoas pegam Joel 2:25, retiram do contexto e transformam em uma promessa isolada. Fala assim, Deus vai restituir tudo que você perdeu. A pessoa pega essa parte, é ou não é? Quem já ouviu uma pregação que fala isso? Dessa parte de Joel 2:25. Deus vai restituir tudo que você perdeu. Mas Joel não começa no capítulo 2. Joel começa com uma devastação. Então, para a gente entender o que é essa restauração, a gente precisa entender o capítulo 1. No capítulo 1, uma praga de gafanhotos havia destruído a produção da terra. O profeta Joel descreve uma sucessão devastadora na terra. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta, e assim por diante. Ou seja, uma coisa consumia aquilo que a anterior havia deixado. Quem está entendendo? O que a anterior havia deixado ia se consumindo, né? Então, não foi uma perda, foi uma consequência de perda. Quem está entendendo? Foi uma sucessão de perdas. Foi uma camada depois da outra. Quando parecia que alguma coisa havia acontecendo ali na terra, vinha outra devastação. Quando parecia que ainda havia mais outra coisa, vinha outra devastação. Então, isso aqui é extremamente atual nos dias de hoje. Porque existem crises financeiras que não acontecem de uma vez. Acontece assim, primeiro uma dívida, aí depois os juros, aí depois uma emergência, depois uma perda de renda, depois uma decisão ruim, depois outra dívida para pagar a primeira, depois o cartão começa a financiar o mês, depois o limite vira extensão do salário. Quem está compreendendo? Depois a pessoa percebe que não está mais administrando dinheiro, ela está administrando incêndios. Olha isso. Gente, presta atenção, porque hoje Deus está falando muito. Eu já estou falando aqui já. A pessoa percebe que ela não está administrando dinheiro, ela está administrando incêndios. É exatamente a sensação da terra de Joel. O que uma coisa deixou, a outra consumiu.
O gafanhoto, ele não destruiu apenas a comida, não. Israel era uma sociedade predominantemente agrária, gente. Então, quando Joel fala de trigo, vinho, azeite, figueira, quando você lê a passagem lá, né, que vê falando de campos, de rebanhos, de colheitas, ele não está falando apenas de alimentação. Ele está falando de uma economia, de uma sociedade inteira. Israel não estava pensando em um salário mensal. Não é isso, gente. É muito pior. A economia daquela sociedade, ela era ligada à terra, à chuva, plantio, colheita, os animais, os comércios, tudo era ciclos agrícolas. Então, quando um gafanhoto destruía uma safra, ele não destruía simplesmente uma plantação. Ele destruía um ciclo econômico inteiro. E é aqui que está a primeira grande revelação. O gafanhoto não estava apenas comendo uma colheita, estava comendo o futuro de uma geração. E se a colheita fosse destruída, o problema atingia alimentação, comércio, renda, animais, ofertas, trabalho, segurança, futuro. Uma praga de gafanhoto não destruía somente aquilo que estava no campo, ela destruía a expectativa da próxima colheita também. Vocês estão compreendendo? Eu preciso que vocês entendam isso aqui para eu chegar na parte da restauração financeira. Então, preste atenção como que isso aqui é muito maior do que quando uma pessoa pega um pedaço. Que eu falo é assim, a pessoa pega um pedaço de um texto isolado, vai lá e fala que o Senhor vai restituir tudo. A gente orar pedindo o Senhor para restituir é uma coisa. Senhor, restitui tudo que foi perdido, restitui os anos, é uma coisa, você está orando. Agora, você pegar uma passagem da Bíblia e afirmar uma coisa que não está lá, que está fora do contexto, é diferente. Porque a gente precisa entender o que veio antes, o que estava antes no capítulo. Está explicando aqui que o problema, uma crise financeira grave, estava tirando não só o presente, mas o futuro também. E conosco aqui, na nossa vida, né, vamos trazer para a nossa realidade hoje, uma crise financeira grave, ela raramente consome só o dinheiro. Ela consome também a nossa paz, nosso sono, nossa saúde mental, emocional. Ela consome relacionamentos, a capacidade de planejamento. Ela consome a generosidade, porque quem não tem como ajudar. Ela consome possibilidades. Sua energia emocional, seu tempo, é ou não é? E às vezes ela consome até esperança. É por isso que Deus não fala apenas eu vou devolver comida. Ele fala assim, ó, vou restaurar anos. Porque o estrago tinha alcançado muito mais do que dispensa ali em Israel. Então ele não fala, vou devolver comida para vocês. Eu vou restaurar os anos. É poderoso, não é? Quem entendeu essa parte? É muito forte, né? Então vamos lá, vamos continuar. Ó, presta atenção, gente, que é uma parte que a maioria das pessoas ignora. Mas aqui é uma escola da verdade e nós não vamos ignorar. Joel 2:25 diz assim: o meu grande exército que enviei contra vós. Quem que enviou a praga? Gente, quem que enviou a praga? Isso aqui muda completamente a leitura. O texto não apresenta Deus apenas como aquele que aparece depois para consertar o problema. O livro também trabalha com a disciplina divina e com o chamado ao arrependimento. Isso aqui, ó, nos impede de transformar restauração financeira em uma fórmula. Porque tem muita gente que fala assim, eu tô com um problema financeiro. O diabo que roubou meu dinheiro.
com certeza foi ataque. Com certeza, a pessoa, tudo dela é ataque espiritual. E nem toda perda significa ataque espiritual. Existem perdas produzidas pelas circunstâncias que nós não controlamos. Existem crises econômicas, injustiça, existem enfermidades e emergências que acontecem, existem decisões de outras pessoas que acabam nos atingindo, mas também existem perdas produzidas pelas nossas próprias escolhas. É impulsividade, é falta de planejamento, é consumo para poder manter a aparência, dívidas assumidas sem sabedoria, negócios que são feitos sem cálculo nenhum, falta de trabalho, preguiça, procrastinação, zona de conforto, diligência, ausência de reserva, desorganização, ganância, ou seja, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã falando. E a Bíblia não nos permite chamar toda consequência de ataque espiritual. Porque se eu chamar de guerra espiritual aquilo que é falta de sabedoria minha, eu posso passar anos repreendendo aquilo que eu deveria corrigir. Eu estou repreendendo o que não é. Eu estou repreendendo a minha falta de sabedoria. Vocês estão entendendo? Se eu for chamar tudo de guerra espiritual, um problema que foi falta de administração, eu vou ficar o tempo todo repreendendo aquilo que eu deveria resolver, corrigir. Existem coisas que não precisam ser repreendidas, elas precisam ser reorganizadas. Então, antes de Deus restaurar a terra, ele chama o povo para voltar. Olha só a progressão de Joel. Primeiro há a devastação da terra. Depois vem o chamado. Em Joel 2,12 fala assim, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Depois fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Somente depois aparece a restauração. Entende por que a gente precisa ver todo o contexto? Porque assim, as pessoas falam assim, o Senhor falou que vai restituir, que vai me devolver os anos. E aí? Antes ele falou o quê? Antes ele falou, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Nós estudamos isso. O que significa rasgai o vosso coração? Para de mentir, para de fazer coisa errada. Me obedece. Depois que você fizer tudo isso, eu vou te restaurar. Pronto, acabou. A aula já acabou, maravilha. Vocês entenderam, gente? Gente, assim, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é poderoso demais. Porque não é pegar um texto isolado e falar que Deus vai fazer acontecer. Não é assim. Somente depois disso tudo é que vem a restauração. Isso significa que antes de Deus mudar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes ele começa mudando aquilo que está dentro de nós. E aqui está algo que eu preciso falar, porque é para aprender sobre finanças. Deus pode mudar aquilo que está nas suas mãos, sem mudar aquilo que está dentro de você. Como assim, Lu? Olha só, vou repetir. Deus pode mudar aquilo que está nas suas mãos, sem mudar aquilo que está dentro de você. Mas, se aquilo que está dentro de você não mudar, existe uma grande possibilidade de você continuar no mesmo problema. É por isso que, às vezes, a maior restauração financeira não começa quando Deus coloca mais dinheiro na tua mão. Começa quando Deus coloca sabedoria na sua cabeça, quando você coloca obediência no seu coração. Antes da multiplicação, pode vir a organização. Antes do aumento, pode vir uma correção para você. Antes de Deus abrir uma nova oportunidade, pode surgir uma oportunidade de amadurecimento. Porque não adianta nada pedir, Senhor, aumenta minha renda, Pai. Aumenta minha renda, Senhor. Se toda a sua renda for aumentada,
o seu padrão de consumo aumentar junto. Não adianta você pedir, Senhor, me tira das dívidas, sem mudar os hábitos que produziram essas dívidas. O que produziram essas dívidas? Quais os hábitos? Se você não mudar, não adianta você pedir para o Senhor tirar. Não adianta você pedir uma porta empresarial gigantesca, sem desenvolver capacidade para administrar aquilo que pode passar por essa porta. Vou contar aqui, por exemplo, eu já contei para algumas pessoas, mas tem novato aqui, eu vou contar de novo. Tem lugares que eu vou dar mentoria e a pessoa reclama da empresa, fala da empresa, fala que não está dando conta, fala dos clientes, fala dos funcionários, reclama que não tem mais vida, que não tem horário para nada. E aí, quando eu vou analisar, eu sento para ela e falo assim, tá bom, o que você espera da mentoria? Ela fala assim para mim, Lu, eu preciso crescer, eu preciso de mais cliente, eu preciso faturar melhor. E eu falo mesmo, ela, como? Como que você pretende fazer isso? Se com poucos clientes, com uma empresa pequena, você não está dando conta, você está reclamando que não tem tempo, que a gente está desorganizada, que o funcionário está com problema. Como que você está pedindo mais se com pouco você não consegue administrar? Quando eu fui analisar, a empresa estava uma desorganização total. A agenda era uma bagunça. Então, assim, gente, empresa maior, maiores problemas. Mais clientes, mais problemas. Aqui a pessoa precisa aprender primeiro a administrar o pouco que ela tem. Aqui entra até uma passagem bíblica. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. A pessoa que não consegue tomar conta do pouco, ela não vai tomar conta do muito. É por isso que a gente começa pequeno. Ninguém começa grande. Tem uma metáfora que chama balde furado. Algumas pessoas já devem ter ouvido ela. E eu quero colocá-la aqui no contexto do profeta Ageu. Ageu, ele descreve pessoas que recebiam salário e colocavam em uma bolsa furada. Está lá em Ageu 1,6, quem quiser conferir. Fala assim, ó, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em um saco furado. Então, imagina essa imagem. O problema não era a falta de entrada. Simplesmente havia uma incapacidade de retenção. A pessoa não sabia reter. Então, imagina alguém orando. Senhor, coloca mais água no meu balde. Coloca mais água no meu balde, Senhor. E Deus está dizendo assim, minha filha, antes de aumentar a torneira, vamos fechar os furos primeiro. Antes de pedir mais água, de aumentar a água, vamos tapar os buracos. Gente, existem duas maneiras de melhorar uma situação financeira. É aumentar aquilo que entra e administrar melhor aquilo que já entra. É as duas maneiras que existem para melhorar uma situação financeira. Quem quiser pode anotar. É você aumentar aquilo que entra e a outra maneira é você administrar aquilo que já entra. Então, às vezes, nós estamos obcecados pela primeira opção e nós ignoramos a segunda. A gente está obcecado por aumentar aquilo que entra e esquece, ignora a segunda opção, que já é administrar melhor aquilo que já entra. Vocês estão entendendo? Restauração financeira, gente, pode começar quando alguém pergunta assim, para onde está indo meu dinheiro? Quanto eu realmente gasto? Quanto que eu devo? Quanto que eu pago de juros? O que eu compro por necessidade? O que eu compro por impulso? O que eu compro para sustentar uma imagem? O que eu poderia reduzir? O que eu poderia renegociar? O que eu preciso aprender? Deus não é contra planejamento, gente. Às vezes, espiritualizamos tanto as finanças que nós tratamos planejamento como falta de fé.
Presta atenção que eu vou falar aqui. Presta atenção muito forte, porque tem gente que acha que não precisa planejar nada. A palavra dela a frase dela é Deus proverá. Deus proverá. Eu vou falar uma coisa séria aqui para vocês. Não, sinceramente, eu tenho que parar aqui para falar. Porque olha só, você tem uma previsão do que está para acontecer. Deus te manda profetas para te alertar. Deus te manda profetas para poder te instruir. E aí, você, de vez de planejar, você vira e fala assim: Deus proverá. Deus proverá. Deus nunca me abandonou. Gente, isso tem dois nomes para mim. Primeiro é ignorância. Entendeu? Ignorância, para mim, é falta de conhecimento. Ignorância. A pessoa não tem conhecimento. Ignorância total. Sabe? E segundo, é a pessoa teimosa. Teimosa, que acha que não precisa de ajuda, que acha que consegue resolver as coisas sozinha, que acha que tudo é bobagem, que acha que tudo é teoria da conspiração. Então, peraí, que cristã é essa que não acredita num profeta? Que cristã é essa que não acredita na Bíblia? Tem que rever seus conceitos, é verdade? Porque olha só o que Jesus diz. Em Lucas 14, 28, Jesus fala assim, ó: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Presta atenção no que Jesus está falando. Quem que quer edificar uma torre, né? Quem que quer construir qualquer coisa, né? E não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos? A expressão aqui, ó, assenta primeiro. Então, gente, existe espiritualidade em parar e calcular as coisas. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus. Provérbios também valoriza diligência, prudência, planejamento, trabalho. José no Egito é outro exemplo maravilhoso para nós. Deus revelou para ele que viriam 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Mas perceba uma coisa, a revelação não eliminou a necessidade de José fazer a administração. Deus mostrou o futuro para ele, mas José que criou a estratégia. Havia uma palavra de Deus, havia uma revelação, mas também havia celeiros, havia planejamento, havia fé dele, havia o sobrenatural de Deus, havia, mas também havia armazenamento, havia gestão. Essa é uma mentalidade bíblica de gente madura. Fé não é substituto da sabedoria. A fé nos ensina a obedecer à sabedoria de Deus. Anota isso aí. A fé, ela nos ensina a obedecer à sabedoria de Deus e não substituir a sabedoria. É Jesus que está falando aqui, ó. É tipo assim, qual de vós, gente, pelo amor de Deus, que quer fazer as coisas e que não se assenta primeiro para fazer as contas, para poder administrar, para calcular. Então, parar e calcular é espiritualidade, gente. A semente é diferente do pão. Por exemplo, semente, ó, vai lá em Isaías 55:10. Porque nós vamos entrar num princípio importante aqui. Fala de Deus dando semente ao semeador e pão ao que come. São duas funções diferentes. Quem é empreendedor que vai entender. Pão é para consumo, semente é para produção. Agora, se você come todo o pão, amanhã precisará de mais pão. Ok, tá tudo certo. Mas e se você come a semente? Como é que você vai fazer a colheita para fazer mais pão? E isso aqui
tem uma aplicação financeira poderosa, gente. Por que eu quis colocar Isaías 55 aqui? Porque existem recursos que chegam às nossas mãos para consumo, mas existem recursos que deveriam se transformar em capacitação, em você investir em conhecimento, em aprendizado. Existem recursos que chegam na tua mão como ferramenta, como investimento responsável, como reserva, como estrutura, como negócio, como produção, como conhecimento. Então, o problema é que a nossa cultura aqui, a nossa cultura, ela é de consumo. E uma cultura de consumo, o que que ensina? Ensina a transformar praticamente tudo que entra em estilo de vida. Recebeu mais? Gasta mais. Ganhou mais? Aumenta o seu padrão de vida. Entrou dinheiro inesperado? Ah, não estava contando com esse dinheiro, não. Cria uma nova despesa. E assim, a pessoa pode ganhar cada vez mais e continuar sem construir nada. Porque o aumento de renda, sem aumento de sabedoria, pode produzir apenas um padrão de vida mais caro. Quem está entendendo? Gente, quem que Deus já está falando aqui? Porque assim, é muita revelação nessa aula hoje. É muita revelação. Anota, porque assim é muita revelação. E os dublês de rico? Quem conhece dublês de rico aqui? Gente, quanta gente que é dublê de rico? Quanta gente querendo mostrar o que não é, querendo sustentar um padrão que não consegue. Aparecer para quem? Isso aqui tem um nome, sabia? Anota aí. Inveja. A tentativa de parecer próspero sem realmente ser. E a Bíblia é muito atual, viu? Porque a Bíblia, em Provérbios 13:7, diz assim, ó, há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Isso aqui foi escrito milhares de anos antes das redes sociais, mas parece que foi escrito para a nossa geração. Gente que não compra porque precisa, mas compra para aparecer, não gasta porque pode, mas gasta porque quer que o outro pensa que ele pode. Tem gente endividando o futuro dele para financiar uma aparência no presente. Tem gente endividando toda a história dele para poder financiar uma aparência para outras pessoas. E outra coisa, restauração financeira também começa quando eu paro de gastar para convencer os outros de uma vida que eu não tenho. Isso também é restauração financeira. Em Deuteronômio 8:18, nós vamos ver falando assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deus que te dá poder para produzir. Mas antes de tudo, te lembrará do Senhor teu Deus. Eu não tenho nada. E aí o Senhor me dá força para adquirir. E eu tenho estou dando exemplo aqui, tá? Para vocês entenderem. Eu tenho tanta conta para pagar, tanta conta para pagar, tanto problema, tanta dívida e tanta coisa para suprir, e um tanto de menino, e um tanto de coisa que eu penso assim, não tem como eu dar para o Senhor esse mês, não. Mês que vem vai dar tudo certo e eu dou para ele a parte dele. E mês que vem, a mesma coisa, e no outro mês, a mesma coisa. E o Senhor fala que primeiro de tudo é a primícia que você tem que tirar. Primeiro de tudo dos seus bens, do que você produz, chama-se primícia. É a primeiras coisas, são as primeiras coisas. Isso é do Senhor, não é seu. E 10% do que sobrou depois das primícias, você tem que devolver para o Senhor.
não é seu. Nossa, Lu, tem que dar primícia, tem que dar 10%. Tem, não é seu. É o Senhor que te dá força para adquirir o que está entrando aí. Então, você dá para quê? Isso é outra aula, né? É outra aula. Mas só para você entender que isso conta na sua situação financeira. Isso conta se você está prosperando, se você não está prosperando. Existe um fundamento, é um princípio bíblico. Só que vamos para outra parte desse texto. Aqui fala que Deus não dá apenas riqueza, né? Aqui fala de capacidade de produzir. Vocês conseguem compreender? É que, assim, às vezes, nós estamos esperando que Deus coloque algo na nossa mão, enquanto Deus está desenvolvendo algo dentro de nós. Por exemplo, uma habilidade, uma ideia, um conhecimento, uma conexão, uma estratégia, uma oportunidade, uma disciplina. Talvez a provisão pela qual você está orando venha na forma de uma habilidade que você ainda precisa desenvolver. Talvez venha como um cliente, talvez venha como um novo trabalho, talvez como uma parceria, uma ideia, talvez venha como coragem para você começar pequeno. Por isso que nós não devemos procurar apenas dinheiro. Nós devemos também procurar capacidade de produzir, porque a palavra diz isso, que o Senhor nos dá riqueza, mas Ele também te dá força para adquirires a riqueza. Está em Deuteronômio 8:18. 8:18. Então, Deus pode responder uma oração financeira para você com uma oportunidade. Isso aqui é uma mudança importante de mentalidade. Porque imagina alguém orando, né? Senhor, eu preciso de provisão, Pai. E aí aparece uma oportunidade de trabalho para essa pessoa. Aí a pessoa fala assim, eu estava esperando um milagre. Eu não dou certo com isso não, isso aí não tem nada a ver comigo. Vou contar outro testemunho aqui para vocês. Teve uma época que eu fechei a minha empresa, uma clínica de estética que eu tinha no Rio de Janeiro. Eu fechei essa empresa porque eu passei por uma cirurgia, enfim, uma cirurgia muito complicada e tal. Vou resumir. E aí, eu mudei de cidade, mudei de estado, mudei de tudo. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Porque eu tinha que ficar na cama por mais de 45 dias. Foi cortado um pedaço do nervo, enfim, gente. Aí, eu fiquei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não consigo ficar parada. Não consigo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. E aí, eu fui fazer artes. Hoje, tem IA, mas não tinha IA. Eu fui fazer artes para poder vender. E a coisa que eu mais achava que, assim, não ia dar certo comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito. Eu gosto das coisas muito bem feitas, eu gosto das coisas de excelência. Então, às vezes, quando uma pessoa fazia uma arte para mim meia boca, mal feita, eu mandava voltar. Eu falava assim, conserta isso aqui, que isso aqui não tá bom, que isso aqui não tá bom. Então, eu ficava falando assim, eu vou fazer arte, toda hora um cliente vai mandar voltar para consertar alguma coisa, não vou ter paciência. E eu ficava assim, não vou ter paciência, mais deitada na cama, sem poder fazer nada, eu comecei a fazer arte, gente. Comecei a fazer uma coisa que eu achava que eu não tinha paciência, porque eu já tinha tentado várias vezes, eu entrava no Canva e não sabia fazer, e era muito complicado. Era muita coisinha, tinha que fazer download, um tanto de coisa que eu não entendia. Eu falei, não, não dá. Só que eu fui me forçando a fazer. E aí apareceu uma pessoa, falou, Lu, você não conhece alguém que faz arte para mim? Não, tô precisando. Eu falei, eu faço. E aí comecei a fazer para essa cliente. Depois eu faço, comecei a fazer para outra pessoa. E aí e foi fazendo assim, ela virou uma empresa de marketing. Entende? Então, virou uma empresa de marketing. É o que eu tô falando desde 2019. E por que eu tô falando sobre isso? Porque
Às vezes, você está pedindo o Senhor por um milagre e uma oportunidade seja o seu milagre. Tá entendendo? Na Bíblia, Deus frequentemente provê através de meios, gente. Quem conhece a história da viúva que procura Eliseu, tá lá em 2 Reis 4, endividada, ameaçada de perder os filhos. Aí o profeta faz uma pergunta para ela assim: o que tens em casa? E ela estava olhando para o que faltava. E ele pergunta: o que tens em casa? E aí o profeta direcionou os olhos para ela, para o que ainda havia, né? O que você tem? E aí ela responde: uma botija de azeite, pouco, insuficiente, mas existente, gente. É isso que quer dizer. Era pouco. Ela falava pouco, né? Mas existia alguma coisa. Tem gente que tá olhando para o que está faltando. Existia alguma coisa. E aqui acontece algo sobrenatural. Eliseu multiplica o azeite. Deus não começa a solução pelo que ela não possuía. Ele começa pelo que restou. Vocês estão entendendo? Pelo que restou, pelo que ainda tinha. Então, essa é uma questão forte aqui. Por que é uma questão forte? Porque o milagre da viúva termina com uma educação financeira para nós. Depois que Eliseu faz a multiplicação, ele diz assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aqui a sequência. Vai, movimente-se, vende, produção de receita, né? Produção, paga a tua dívida, responsabilidade, vive do resto. Administração, você tem que administrar para viver do resto. Isso aqui é uma educação financeira, gente. Uma educação financeira sobre finanças. Por quê? Existiu ali o sobrenatural do Senhor? Existiu. Mas você precisou se movimentar. Você precisou agir. Tem gente que está esperando abrir a conta amanhã aqui no celular e ter lá dinheiro. Porque houve testemunho de pessoas que têm dinheiro na conta do nada, que teve um milagre de um dinheiro na conta que entrou do nada. Tem gente que está esperando isso. Tem gente que está esperando isso. O sobrenatural produziu um recurso, mas ela ainda, a viúva ainda precisou comercializar, ela precisou vender, certo? Ela precisou quitar a dívida, ela precisou administrar. Existe uma espiritualidade muito infantil que quer multiplicação sem administração. Tem gente que quer mudar de vida sem administrar as coisas. A Bíblia apresenta as duas coisas juntas. Você pode querer oportunidade, mas você precisa querer trabalhar e colocar a mão na massa. Uma pessoa fala assim, ó, vou te dar uma oportunidade. Aí a outra pessoa responde assim, ah, mas tem que vender. Eu não sou boa de venda, não. Eu não conheço ninguém. Isso acontece comigo direto. Às vezes eu vejo uma pessoa precisando de uma oportunidade. Eu falo assim, olha, você quer vender? Quer trabalhar para mim? Quer vender mentoria? Quer fazer isso? Quer fazer... Ai, Lu, não sou boa de venda. Ai, não sou... Eu não tenho muito contato. A pessoa não quer nem tentar. Nem tentar. Você sabe por quê? Não é que ela não é boa de vendas. É porque ela não está passando fome. Não é que ela não é boa de vendas. Talvez ela seja boa de preguiça, de zona de conforto. Porque, gente, me desculpa, mas quem está precisando não arruma desculpa. Quem está precisando arruma solução, arruma jeito. Quem está endividado, quem está precisando de oportunidade, começa com o que tem, vai procurando outras oportunidades melhores. Mas a pessoa não fecha portas. A pessoa pelo menos tenta. Tá entendendo, gente? Aí a gente chega aqui, ó, restituir-vos-ei os anos.
Aqui Deus não diz que restituirei a colheita. Ele diz restituirei os anos. Então, a gente já falou, né, de uma plantação destruída. Então, imagina aí, a plantação toda destruída. Olha só, no final eu vou dar para vocês o passo a passo para vocês restaurar a situação financeira de vocês, tá? Fiquem em paz, que vocês vão sair daqui sabendo o que tem que fazer. Eu não sei quem está endividado ou quem não está, mas quem não tiver pode ajudar outra pessoa através dessa aula, tá? Então, assim, a palavra fala, restituirei os anos. Então, vamos lá. A gente já falou, né, da plantação. Você não perde somente aquilo que você colheria naquele mês. Porque a plantação está toda destruída. Dependendo da devastação que aconteceu ali, você perde ciclos produtivos. O que Deus quer dizer com isso aqui? Restituirei os anos. Deus está dizendo, não é que vai parar o relógio para andar para trás. Deus não tem como devolver o ontem. Tem como ele tem, né? Mas ele não devolve o ontem. E Deus, ele pode redimir as consequências do ontem no seu amanhã. Entendeu? Deus pode redimir as consequências que você teve ontem, uma perda, uma empresa que deu errado, uma dívida. Ele pode redimir essas consequências do ontem no amanhã. Mas você precisa fazer alguma coisa hoje. Entende? Talvez você tenha passado anos sem planejamento, endividado. Talvez você seja uma pessoa que ganha pouco. Talvez seja uma pessoa que tomou decisões ruins, perdeu oportunidades, não desenvolveu suas capacidades. E aí você pensa assim, ah, se eu tivesse começado 10 anos atrás. Ah, se eu tivesse aprendido isso antes. Ah, se eu não tivesse feito aquela dívida. Ah, se eu não tivesse perdido aquele dinheiro. E assim vai, né? Ah, se eu tivesse administrado melhor. Para. Você não pode voltar. Para. Para de olhar para trás. O Evangelho nos ensina que Deus é especialista em escrever futuro a partir de histórias quebradas. Uau, isso é lindo, né? Então, restauração não significa necessariamente receber exatamente o mesmo objeto que foi perdido, a mesma empresa, o mesmo valor, né? Mas pode significar Deus produzir uma nova estação, mas tão frutífera na tua vida, mas tão frutífera, que os anos anteriores, os anos que passaram, não tenham mais a palavra final sobre sua história. Foi só um capítulo. Deus não precisa desenvolver da mesma forma. Esse é o princípio que você precisa aprender, porque esse é o princípio que aparece repetidamente na palavra, nas escrituras. Olha Jó, veja Jó. No final da história, Deus restaura sua condição inteira. Mas Deus não volta no tempo. Ele não apaga os capítulos anteriores. Ele escreve capítulos novos. Isso aqui é importante. Porque algumas pessoas estão esperando restauração, olhando direto, todo dia, olhando sempre para trás. Ah, eu quero aquele negócio. Ah, mas eu vivi assim. Ah, mas eu sofri assim. Ah, mas eu não estou melhor por causa daquela situação. Ah, mas aquela oportunidade. Entende? Ah, mas eu perdi isso. Para. Para de olhar para o que ficou lá atrás, para o que passou. É passado, passou. Está lá atrás. Não tem como voltar. Mas talvez restauração não seja Deus ressuscitando exatamente aquela porta antiga que você está buscando. Talvez seja Deus abrindo uma porta nova que você nem conhece, assim como foi para mim, de uma área que, na verdade, eu relutei. Eu falei assim, não, nem dá certo para mim isso aí não. Não tenho paciência de ficar fazendo arte, de ficar com esses detalhes. Gente, e isso foi a melhor coisa para mim. Eu vou falar com você que eu faço isso em segundos hoje. Hoje,
Se precisar, e assim, as coisas que eu faço, que eu envio para vocês e tudo, e um PDF, e, enfim, eu faço, mas tão tranquilamente, sabe? Mas lá atrás, não era uma área que eu nem queria. E por muitos anos, essa empresa de marketing, chama Pagando Mídias, essa empresa. Essa empresa de marketing foi meu sustento por muito tempo. Por muito tempo. Então, às vezes, você está com medo de começar algo novo aí. Você tem alguma ideia, mas você está com medo, achando que não é para você isso. Talvez você está esperando uma porta antiga. E Deus está falando assim, minha filha, meu filho, eu quero te dar coisas novas, eu quero te dar uma nova construção. E você está olhando para as cinzas, procurando as cinzas lá de trás. Tem alguém aí? Nós precisamos, gente, fazer uma correção teológica que é importante. Que Joel 2:25 não significa que todo cristão que perdeu dinheiro receberá de Deus exatamente a quantia perdida. Nós precisamos arrumar esse ensino. Esse não é o sentido desse texto. Também não significa que todo servo fiel será rico, não. O Novo Testamento nunca ensinou isso. Paulo sabia viver tanto em abundância quanto em necessidade. Jesus advertiu contra a avareza. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Paulo ensina que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, restauração financeira bíblica não é como ficar rico usando princípios espirituais. É muito mais que isso. É isso também, mas não é só isso. É você colocar a mão na massa. É você colocar sua vida econômica debaixo do governo de Deus. Quem tem empresa aqui? Levanta a mãozinha para mim, só para eu saber. Quem tem um negócio, quem tem empresa? Juliano, Nataliene. Que tal vocês convidarem o Senhor para ser sócio da sua empresa? Convida o Senhor para ser sócio da tua empresa. Oi, Andresa, bem-vinda, minha querida. Convida o Senhor, Andresa. Convida, Nataliene. Quem vai montar alguma coisa aqui? Quem vai vender? Quem vende alguma coisa aqui? Perfume, roupa, sapato. Coloca o Senhor como seu sócio. Coloca a sua vida econômica debaixo do governo de Deus. Porque você pode ter muito dinheiro e estar financeiramente escravizado. Você pode ganhar muito e gastar tudo. É ou não é? Pode aumentar a sua renda e aumentar a ansiedade. Jesus perguntou assim, ó, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, Deus não quer apenas ser o Deus da sua provisão. Ele quer ser o Senhor da sua relação com a provisão. Porque o dinheiro revela quem está sentado no trono. Eu não vou nem falar sobre isso hoje, porque a gente já estudou isso essa semana. O dinheiro revela quem está no trono. Onde nós colocamos os recursos, mostra muito sobre aquilo que valorizamos. Então, quando eu falei sobre a primícia aqui, sobre o dízimo, é por isso. Porque onde você coloca o seu recurso, mostra quem é a prioridade da tua vida, quem que é o Senhor da tua vida. Ai, Lu, mas eu não posso tirá-lo. Eu não posso tirar minha filha. Você está fazendo mais dívida. Como é que você não pode tirar um dinheiro que não é seu? Como é que você não pode tirar uma coisa que não é tua? É por isso que as coisas não andam. É por isso que não anda, não desenvolve, fica no ciclo. Então, talvez, hoje, você não tem que perguntar assim, ó, quanto que eu tenho? Você precisa perguntar, quem me governa quando eu tenho? O medo?
A aparência? Quem que governa? Quando você tem dinheiro, quem que governa? A comparação, a ganância, a impulsividade? Você começa a comprar, você faz, ou a sabedoria? Deus. Tem pessoas que compram porque não precisam. E pior, com dinheiro que não tem. E pior, para impressionar pessoas que nem participam da vida delas direito. Isso aqui nunca foi prosperidade, gente. Isso é escravidão disfarçada de sucesso. Eu uso o termo dublê de rico. Então vamos lá. Pega aí o caderninho para vocês anotarem. 4 passos, 4 níveis da restauração financeira. Primeiro nível, posso falar? Primeiro nível. Eu vou fazer umas perguntas, tá? Para vocês irem identificando. Restauração da mentalidade. Não tem como, já falei várias vezes aqui, a pessoa que não tem mentalidade, não adianta. Você pode perceber que tem gente que nasceu para ser funcionário. Não adianta você querer colocar ela como administrador, não tem como. Então, primeira coisa, restauração de mentalidade. Antes de mudar os números, é preciso mudar pensamentos. Então, vamos lá. O que você aprendeu sobre dinheiro na tua vida? Você tem medo? Eu vou fazer as perguntas, não precisa anotar as perguntas, tá? Só coloca assim, os 4 níveis. O primeiro é restauração de mentalidade. Você precisa mudar os pensamentos. O que você aprendeu sobre dinheiro? Você tem medo de olhar para suas contas? Você usa compras como compensação emocional? Você confunde prosperidade com aparência? Você acha que uma pessoa próspera é quem tem um carro bonito? Você acha que uma pessoa próspera é quem tem uma casa bonita, quem está num bairro bonito? Você precisa aprender mais sobre prosperidade. Você acredita que planejamento é falta de fé? Você acredita que dinheiro resolveria todos os seus problemas hoje? Segunda coisa da restauração. Coloca assim, restauração da ordem, que é a organização. É você saber quanto entra, quanto sai, quanto deve, quanto custa a dívida, quanto é essencial, quanto é o desperdício, quanto é os juros. Não existe liberdade financeira construída sobre números que você se recusa a olhar. Porque tem gente que não quer abrir a conta do banco, não quer olhar a dívida, não quer olhar, porque a pessoa pensa assim, Lu, eu tô falando, gente, pela minha realidade de mentoria aqui, tá bom? A pessoa fala assim, Lu, não quero nem ver, eu nem sei. Eu falo, quanto é que você deve pra gente fazer um planejamento? Lu, eu nem sei, porque eu nem tenho como pagar, não tá entrando. Mas como que nós vamos planejar para entrar, para poder pagar, se você não sabe? A pessoa se recusa a olhar. Então, segundo, é restauração da ordem, tem que ter uma organização. Terceiro, restauração da capacidade. Depois você precisa perguntar assim, como que eu posso aumentar a minha capacidade de produzir? Por exemplo, que habilidade você precisa desenvolver? Lu, eu sou funcionária. Eu sou funcionário. Tá, mas está com dívida? Então isso aqui vale para você, coloca aí. Que habilidade você precisa desenvolver? Que conhecimentos você precisa adquirir? Lu, mas eu não quero montar nenhum negócio, eu não quero montar nenhuma renda extra, mas ainda assim vale para você. Se você quer um salário bom, se você quer ter como exigir isso, você tem que ter capacitação. Então coloca aí. Que oportunidade tenho ignorado? Que serviço eu poderia oferecer? Que ideia eu tenho que precisa sair do papel? Que talento eu tenho
que está enterrado. Jesus, gente, contou a parábola dos talentos, mostrando que aquilo que nós recebemos também carrega responsabilidade, viu? Então, que talento o Senhor te deu que você enterrou? Quarto, restauração do propósito. Essa pergunta você pode anotar. Para que quero prosperar? Para que você quer prosperar? Talvez essa seja a pergunta mais importante hoje aqui. Para que você quer prosperar? Porque o único objetivo da prosperidade, se na sua vida, se você pensa em prosperar para aumentar consumo, o coração vai continuar ainda pequeno diante daquilo que Deus espera de você. A Bíblia, ela apresenta instrumentos para a gente cuidar da família, para a gente praticar a generosidade, para a gente socorrer pessoas, para a gente sustentar a boa obra e para a gente financiar aquilo que produz vida, que é o reino, servir o reino. Então, se você está pensando em prosperidade só para... porque eu quero melhorar minha vida, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero melhorar a situação aqui, né, da minha casa, minha família. Se você ainda está pensando somente dessa forma, é muito complicado, porque nós somos cristãos. Se você não fosse cristão, você podia falar assim, não precisa nem ser você, né? Vamos colocar outra pessoa. Você pode virar e falar assim, Luma, meu vizinho é cristão e ele tá rico pra caramba. Mas aí é problema dele que não é cristão, ele não tem que seguir princípio nenhum, entendeu? Ele está colhendo o trabalho dele, o fruto do trabalho dele. Ele pode servir o diabo, porque ele vai colher o fruto do trabalho dele, a não ser que ele fez pacto lá com o cão. Mas se ele não fez pacto nenhum com o cão e não segue nada, ele está colhendo o que ele plantou. Agora, nós, cristãos, nós precisamos seguir princípios para prosperar. A gente não prospera assim do nada, não. A gente precisa seguir princípios, sabe por quê? Porque as coisas de Deus têm que ser certinhas. Não é na bagunça, não é na mentira, não é na falta de fidelidade, né? Da desonestidade, não é. Então, fica uma reflexão aqui. Eu quero finalizar quando fala assim, ó, restituirei os anos. Deus continua. Ele fala assim, e comerei abundantemente, e vos fartareis. Então, aqui, né, e continua. Aqui, o versículo não termina aí. Ele fala assim, louvarei o nome do Senhor vosso Deus. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a restauração começa em Deus e termina em Deus com adoração. Deus não quer simplesmente encher os seus celeiros, não. Ele quer um povo que reconhece quem encheu os celeiros e que dê testemunho disso. Porque o problema, gente, é que quando a pessoa está na escassez, ela lembra de Deus. Mas depois, ela esquece que Deus provê. Ela esquece que foi o Senhor que fez. E a advertência de Deuteronômio 8 é sobre isso. Quando suas casas estiverem boas, quando seus rebanhos se multiplicarem, quando sua prata e seu ouro aumentarem, cuidado para não dizer, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Porque a prosperidade também testa o coração. Talvez até mais do que escassez, né? E aí fala, o meu povo não será mais envergonhado. O final fala isso. Por quê? Por que termina falando de vergonha? Porque crise financeira, gente, não atinge apenas o nosso bolso, não. Atinge nossa identidade. A pessoa começa a sentir vergonha quando ela está com crise financeira. Ela tem vergonha da dívida, vergonha de não conseguir pagar, vergonha de pedir ajuda, vergonha de ter se perdido, vergonha de ter tomado decisões erradas.
vergonha de parecer que todo mundo está avançando enquanto ela está retrocedendo. E aí Deus termina dizendo: o meu povo não será mais envergonhado. Tem algo maior aqui acontecendo. Deus não está apenas restaurando a plantação ali que foi destruída. Ele está restaurando a dignidade, o testemunho do povo, a esperança do povo. Isso serve para nós hoje. Isso serve muito para nós. Porque talvez você tá pedindo para Deus devolver os anos que você perdeu. E Deus está querendo que você prepare uma nova terra. Você já parou para pensar nisso? Talvez Deus esteja querendo que você pare de ficar lembrando de 2018, 2020, 2023 e começa a agir diferente, tornando um 2026 diferente. Você sabe o que você precisa fazer para prosperar. Eu preciso mudar isso aqui, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso ligar para tantos clientes. Aqui tem uma lista de tantas pessoas. Ai, mas é canseira ficar fazendo isso todo dia, é canseira ficar mandando mensagem todo dia para cliente, é canseira ficar buscando todo dia parceria para poder vender, para conseguir comissão, e é muito difícil. Gente, difícil é não ter como pagar o boleto, difícil é não ter como comprar as coisas que você quer, é o povo na sua porta te cobrando. Tudo é difícil, gente. É difícil também ficar mandando mensagem todo dia para cliente, levantar de manhã e trabalhar, arrumar cabelo, passar maquiagem. Tudo é difícil. Mas você precisa escolher o seu difícil. Qual que você vai escolher? Qual que você vai escolher? É uma reflexão que eu encerro a nossa noite de hoje, porque tem pessoas que não estão prosperando porque não quer. Porque tudo é difícil, porque não está com cabeça, porque não está preparado, porque não está bem. Ela sempre tem uma desculpa. E está na hora de começar a achar a solução e parar de dar desculpa. Está na hora de começar a plantar novamente, a aprender novamente, a trabalhar diferente. Amém? Vocês conseguiram compreender? Gente, eu queria falar tanta coisa, mas, enfim, o nosso horário vai lá para frente, porque eu gosto de ensinar com detalhes. Então, o nosso horário vai lá para frente, vai lá para a madrugada, mas eu queria que vocês anotassem uma coisinha, só mais uma coisinha aí. Eu quero que vocês anotem no seu caderninho. O que foi consumido hoje? Eu quero que vocês façam, na verdade, por favor, rapidão vocês fazem isso. Na verdade, eu queria dar várias dicas aqui para vocês de ganhar dinheiro. Eu fiz muita coisa, mas eu acho que vai ficar muito tarde. Então, eu quero que você pegue uma folha e você vai dividir ela em duas partes. De um lado, você vai colocar assim, o que eu perdi. E do outro lado, você vai colocar assim, o que ainda restou. Você entendeu? Você vai fazer vai riscar, né, a folha fazendo duas partes. De um lado, você escreve o que eu perdi e do outro lado, o que restou. Conseguiram entender? Posso ir? Então, vamos lá. O lado que perdi, você vai colocar aí de acordo com o que eu for falando. Você perdeu dinheiro? Oportunidade? Cliente? Você perdeu anos? Tem anos que você está endividada, tem anos que você está, por exemplo, com esse problema, né? Você perdeu patrimônio? Você perdeu confiança? Confiança das pessoas? Você perdeu relacionamentos profissionais? Você perdeu projetos? Você perdeu tempo? Você perdeu estabilidade? Gente, não tenha vergonha, o papel tá só com você e Deus, ninguém vai ver isso não. Nomeie as perdas, não precisa fazer agora. Eu dei uma ideia aqui para vocês saberem. Tô até pensando em fazer um PDF e deixar lá no grupo.
Nomeie as perdas. Agora vamos para outra coluna, para o outro lado lá. O que ainda restou? O que ainda restou de você? Restou conhecimento? Restou experiência? Restou contatos? Restou habilidade? Restou saúde para você começar? Restou criatividade? Restou capacidade de aprender? Restou fé? Restou história? Restou talento? Restou portas ainda abertas? Restou pessoas que ainda acreditam em você? Tá. Agora, eu vou para a terceira pergunta. O que eu posso começar a construir com aquilo que eu ainda tenho? Essa pergunta aqui é a pergunta da viúva. Lembra da viúva lá de Eliseu? O que tens em casa? Então, o que eu posso começar a construir com aquilo que ainda tenho? E aí, gente, você vai colocar assim: o que eu vou plantar agora? Escolha uma ação concreta que você vai fazer. Anota aí. Isso aí você tem que anotar. Anota aí uma ação concreta que você vai fazer. Não é 10, não é 3, não é 5, é uma só, uma só. E aí, você vai se desafiar e vai fazer ela nas próximas 24 horas. Você não precisa fazer perfeito, você vai dar o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Entrar em contato com uma pessoa, você vai entrar em contato com uma pessoa. O que é o primeiro passo? Escolha uma ação concreta e comece a fazer, eu vou renegociar minha dívida. Escolha uma ação concreta e faça isso. Tá? Você não precisa ficar esperando a restauração para falar assim, a restauração começou. Ela só começa quando você movimenta. Quando você pega a semente e planta. O gafanhoto, ele comeu a colheita. Lá em Joel, né? Ele comeu a colheita, mas ele não comeu a promessa. Então, pode existir áreas da sua vida financeira que parece um campo depois dos gafanhotos, sabe? Ela tá assim, destruída. Aí você olha e fala assim, eu perdi muito, eu não sei como é que eu vou começar, eu tô perdida, eu tô perdido. Só que a Bíblia não exige que você finja que nada aconteceu, que não doeu. Muito pelo contrário, Joel descreveu a devastação. Joel anunciou tudo o que aconteceu. Então, o problema não é fingir. O problema não é fingir, não. O problema não é contar a verdade. O problema é fingir. É você não pedir ajuda. Você precisa restaurar sua mentalidade, sua disciplina. Parar de arrumar desculpa. Ai, não consegui hoje, amanhã eu faço. Ai, amanhã não é hoje. É hoje. Restaurar sua coragem, sua relação com o dinheiro, restaurar suas oportunidades, sua disposição para começar novamente. Eu quero que vocês anotem uma frase. Deus não precisa devolver o tempo para redimir o que o tempo levou. Deus não precisa devolver o tempo para redimir o que o tempo levou. Isso aqui significa que você não consegue voltar os anos que passaram, mas você pode entregar a Deus os anos que ainda estão diante de você. E quando sabedoria encontra obediência, quando fé encontra responsabilidade, encontra trabalho, quando a oportunidade encontra preparo, gente, a nova colheita começa a acontecer. E é isso que eu desejo para vocês hoje. Que vocês tenham atitude, posicionamento, ousadia de se permitirem sair da zona de conforto, de se permitirem a fazer coisas novas,
de se permitirem a enfrentar os problemas com sabedoria, com fé e com o Senhor. Amém? Eu quero convidar hoje para fazer oração a nossa irmã Melanie, em nome de Jesus. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Shalom, querida. Shalom, shalom. Primeiramente, né, que Deus abençoe todos. Agradeço a Deus, primeiramente, essa oportunidade, a Lu também, né, de estar fazendo essa oração. E eu peço que eu seja guiada pelo Espírito Santo e que toda a honra e toda a glória sejam para Ele. E primeiro eu também agradeço a nossa vida, por nós termos acordados, né, com vida, com saúde, pelo nosso dia. E agradeço também essa aula que foi poderosa, profunda, que nos trouxe muito ensinamentos. Então, te agradeço, Senhor, pela vida da Lu, por tudo que ela nos passa, tudo que ela disponibiliza para a gente. Tenho uma grande gratidão. Muito obrigada, meu Pai. E que nós podemos entregar nossa vida financeira nas mãos de Deus, né? Para que Ele nos ensine a planejar, a guardar, a multiplicar, que Ele nos dê sabedoria, nos capacite, mostra aonde nós administramos mal, né, nossas finanças, que Ele nos dê maturidade para a gente gerir melhor os recursos, que a gente também seja grato por tudo que nós temos antes de pedir mais, que Ele restitui, que é após de uma transformação na nossa vida, para que a gente não use novamente os recursos errados, que a gente não tenha ganância, que a gente não desperdice, que a gente não deixe de ter planejamento. E que ele também, quando ele restituir o tempo que nós estávamos, né, em ignorância, o que foi roubado, o que foi perdido, mas como a Lu disse, né, que a gente tenha primeiro uma transformação para depois vir a restituição. Pai, também, né, como a Lu falou, e me veio na minha mente, que a gente também não fica ansiosos por nada, né, como Jesus falou, que a gente primeiro busque o reino e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, também que a gente tenha isso, né, em mente, que quando a gente está cuidando das coisas de Deus, Ele também cuida das nossas coisas e também a finanças, né, nossas finanças. E isso também inclui que a gente, quando a gente recebe o nosso salário, né, os nossos recursos, que a gente também devolva, né, o que é dele, que são as primícias, os dízimos, que a gente também oferte, que a gente ajude também, como está na palavra, né, os pobres, os órfãos, as viúvas, que o dinheiro não seja somente para as nossa família, nossos gastos, né, que a gente não tenha esse sentimento de avareza e que a gente consiga ser generosos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu coloco a armadura de Deus, que Deus coloque em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da Paz. Nos blinda, Senhor, nos proteja com seu poderoso sangue do alto da cabeça até a planta dos pés, para que nesse momento de oração nós sejamos protegidos, e que
Nós viemos agora, né, orar pela nossa saúde, pelas nossas famílias, que Deus cure nosso coração, né, de de tudo que tiver de errado, que Ele venha aqui em todos no grupo, todos que estão aqui nesse momento, eles abençoe, proteja os nossos lares, proteja nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges, que os anjos também venham proteger a nossa noite, o nosso sono, nossos sonhos, e que nunca nos falte, né, o alimento. Muito obrigada, Pai, pelo pão de cada dia. E, Senhor, que eu tenho também para te dizer agora que tu és santo, santo, maravilhoso, digno de tudo. Nós também te louvamos, Pai, te adoramos, te agradecemos por tudo que tu és na nossa vida e que nossa busca seja sempre pela tua presença, por te conhecer cada vez mais, mais profundo, termos um relacionamento contigo, conhecer a tua palavra e a sua palavra ir nos transformando de dentro para fora, que também a gente transforme nossa mente, que a gente consiga planejar melhor, né, as nossas finanças, que a gente consiga nos transformar também para que nossos recursos sejam bem aproveitados. E, e é isso. Agradeço novamente a oportunidade. Vou orar aqui um Pai Nosso que veio, né, para eu orar. E agradeço novamente essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu o poder, a honra, a glória, agora e para sempre. Amém. Obrigada, mãe. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Melanie. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Senhor, eu entrego todas essas pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus.